Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é sobre a lição de número 5 da revista Betel Dominical desse trimestre, que fala sobre mordomia cristã. E o tema da lição de hoje é compaixão, atitude de quem ama a Deus. Vamos para o nosso plano de aula. Verdade central da lição. Professores, como a lição número 12, que vamos estudar na penúltima semana de junho, fala especificamente sobre cuidar dos necessitados e mais vulneráveis, ou seja, no geral, tem a mesma temática da lição de hoje, mas com uma abordagem diferente. Então, entendo que a verdade central da lição de hoje deve focar na compaixão enquanto atitude pessoal e não apenas como uma resposta, uma consequência da necessidade material de alguém. Assim, aos poucos, a gente vai construindo o entendimento de que mordomia cristã envolve também o cuidado com as pessoas. Dito isto, eu destaco como norte da lição que quem serve a Deus deve desenvolver um coração compassivo como o de Cristo. Um coração que serve a Deus não consegue ficar indiferente à dor do próximo, porque esse coração é moldado diretamente pelo amor que vem de Deus. Em outras palavras, servir a Deus é amar como Ele ama. O capítulo 58 de Isaías, texto de referência da lição, mostra que, infelizmente, o ser humano, especialmente os cristãos, convive muito bem com a hipocrisia. Na passagem em questão, o profeta Isaías anuncia o descontentamento de Deus em relação ao comportamento pecaminoso do povo de Israel. E que comportamento era esse? A hipocrisia. O texto, meus irmãos, revela que eles buscavam a Deus diariamente, obedeciam às leis, jejuavam e entre outras coisas, mas no fim das contas, a adoração era só de aparência, apenas exterior, porque o coração deles estava longe de Deus. Quando a gente faz alguma coisa, que inclusive pode ser boa e justa, mas faz por obrigação, para ficar bem diante dos homens ou para aliviar a consciência, isso não é compaixão, isso é hipocrisia. E a palavra de Deus diz em 1 João 3,18, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nós precisamos ser verdadeiros em tudo. Devemos imitar Jesus Cristo, desejar e ter um coração como o dele. Principais ensinamentos da lição. Olha, meus irmãos, eu considero os seguintes pontos. Não se compadecer do necessitado é um insulto a Deus. A Bíblia revela que Deus se importa e muito com os necessitados e aqueles que sofrem, desde os órfãos, as viúvas, os pobres, os famintos e até os estrangeiros. Aliás, Deus prioriza os injustiçados justamente porque eles são frequentemente esquecidos, explorados e marginalizados pela sociedade. Mas Deus é justo e misericordioso. O texto de 1 Coríntios 1, 26 a 31 mostra que ele não segue o senso comum dos humanos. Ao invés de escolher os poderosos, Deus escolheu as coisas fracas e desprezíveis deste mundo para ninguém se vangloriar diante dele. Então, quando
a gente ignora ou despreza ou expulsa os mais fracos da nossa frente, se assim o fizermos, na verdade estaremos fazendo pouco caso e destratando e desonrando, sabe quem? O próprio Deus. Isso é muito sério. O outro ponto, meus irmãos, que eu acho importante trago aqui é que a verdadeira empatia não apenas enxerga a dor do outro, mas nos leva a agir. O tópico 3.1 da lição fala de Neemias e é muito significativo. Durante o exílio de Israel, Neemias era o copeiro do rei da Pérsia, uma posição de extrema confiança. O texto bíblico relata que certo dia ele soube que Jerusalém estava praticamente destruída e que a população vivia ali em miséria. Essa notícia provocou dois efeitos em Neemias. Primeiro, ele se entristeceu. Depois, tomado de compaixão, ele imediatamente agiu em prol da reconstrução da cidade. Eu poderia já encerrar aqui esse ponto, mas sabe o que também é válido destacar para essa lição? Olha, eu acho importante fortalecer o nosso pensamento que compaixão é contagiante. O sentimento de Neemias era tão forte que o rei, seu chefe, também se compadeceu. Ele se preocupou com o bem-estar de Neemias e autorizou um período de licença e ainda deu recursos e proteção que ele precisava para a viagem. Toda essa história mostra que a posição que alguém ocupa na sociedade não restringe sua capacidade de enxergar as necessidades do outro, sentir compaixão e oferecer ajuda a quem precisa. O que faz isso é a disposição que essa pessoa tem, ou não, em servir. O que quero que os alunos aprendam? Olha, os aspectos que eu chamo a atenção são os seguintes. Agir com compaixão exige desprendimento, esforço e prontidão. Socorrer o próximo nem sempre vai ser conveniente ou confortável. Envolve abrir mão do nosso tempo, recursos ou mesmo da nossa comodidade, como na parábola do bom samaritano. Envolve também trabalho e até enfrentar resistências, como aconteceu com Neemias. Isso sem contar que quem precisa não pode esperar. A gente precisa estar pronto. Mas, conforme registrado em Hebreus 13:16, esses são os sacrifícios que agradam a Deus. O outro destaque que eu faço e trago aqui para a gente pensar é que o amor ao próximo é mandamento, não uma sugestão. Jesus disse que o segundo grande mandamento é justamente esse: amar o próximo como a você mesmo. Não tem como mudar isso, mas a gente tem o livre-arbítrio para escolher entre obedecer ou desobedecer. Não existe meio termo. Lá em 1 João 4:20, a Bíblia chama de mentiroso aquele que diz amar a Deus enquanto não ama ou odeia o seu irmão. Compaixão é uma expressão de amor ao próximo. E amar o próximo não é uma questão de afinidade ou de conveniência, é uma obediência ao caráter e à vontade de Deus. Olha que sério isso! Pontos para refletir e debater em sala. As minhas sugestões de perguntas aos alunos são as seguintes: do que você está disposto a abrir mão para aliviar a dor de alguém? Uma outra pergunta é: nossas ações de compaixão nascem de um coração moldado por Deus
ou são apenas por obrigação e aparência? Pergunte também: é correto ajudar quem não é cristão? E por fim, eu deixo a seguinte pergunta: se nossa igreja fechasse hoje, a comunidade ao nosso redor ia sentir a nossa falta? Bem, eu acredito que essas perguntas podem gerar debates profundos, desafiadores e transformadores. Aplicações práticas para o aluno. Olha, as minhas sugestões são as seguintes: fazer uma leitura direcionada dos evangelhos, observando como Jesus reagia diante do sofrimento alheio. Uma outra sugestão é orar a Deus pedindo ajuda para amar quem Ele ama e se importar com o que é importante para Ele. E também agir, praticar pequenos gestos diários de compaixão. Bem, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do plano de aula da lição de número 5. Olha, os links para download dos materiais que disponibilizamos, ou seja, o PDF do aluno com as perguntas do desafio da lição, o PDF do professor com o plano de aula do desafio da lição respondidos, além de outros arquivos e conteúdos extras. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, lembrando que tudo isso é gratuito, ok? Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Olha, Deus te abençoe, que você tenha uma boa e uma excelente aula. Querendo Deus, na semana que vem estaremos de volta para mais um Desafio da Lição.